ele defendia com unhas e dentes, realmente. E aí o brigadeiro Paulo Vitor levou para o ministro da Aeronáutica. Embora o ministro Márcio nos apoiasse bastante, o ministro Márcio Souza de Mello era o ministro, o brigadeiro levou, e foi muito gozado, porque ele não disse palavra, ele ficou ouvindo o que o brigadeiro disse, levantou, abriu a janela e falou: o próximo que voltar a falar que o governo vai fabricar avião no Brasil, eu jogo por essa janela. Aí, o brigadeiro Paulo Vitor teve até muito espírito, né? Porque ele foi olhar, olhou para a janela, e brigadeiro, tem grama lá embaixo, o senhor pode jogar. Mas não topou. E aí entramos numa faixa cinzenta dos diabos. O que fazer? Não conseguimos impregnar as empresas brasileiras, capital estrangeiro negativo, capital privado tinha fugido. Qual a alternativa? Não tínhamos. Quer dizer, mas nós não falamos nada para a equipe, continuamos a manter a motivação, fazendo um segundo protótipo, quer dizer, continuando com o overtime, para que o pessoal visse que estava tudo funcionando, e fomos caminhando. Aí vem um negócio que realmente eu sempre insisto, né? Só tem sorte quem vai. O sujeito que fica em casa, hoje eu estou cansado, não vou na palestra chata do Osíris hoje à noite, não, porque hoje não, hoje, na segunda, terça-feira, não dá, coisa dessa natureza, né? Mas aí, o que aconteceu? Isso foi no fim de abril, dia 27 de abril de 1969, quer dizer, esse redondamente enganado tinha acontecido no começo de abril. Toca o telefone, era o operador da Torre de São José dos Campos, dizendo que o presidente da República estava voando, era o presidente Costa e Silva. E aí foi realmente que o operador da torre de controle telefonou para mim, eu estava trabalhando 7h30 da manhã do domingo, era dia 27 de abril, e falou: olha, o presidente da República está voando para Guaratinguetá, que tem uma solenidade lá, o campo de Guaratinguetá está fechado por nevoeiro, e o presidente vai pousar aqui em São José dos Campos para esperar o campo abrir. E hoje é domingo, eu não encontrei nenhuma autoridade, não encontrei o diretor do CTA, não encontrei o prefeito, não encontrei ninguém que possa receber o presidente. Aí perguntou para mim, major da FAB, se eu concordava em receber o presidente da República. Eu podia ter dito, né? Claro que não, né? Ora, bolota. Eu estou aqui trabalhando, por que eu vou receber esse cara agora, né? Mas eu estava com tudo lubrificado na cabeça de tanto fazer apresentação. Nós fizemos para a apresentação de todas as capitais, desde Porto Alegre até Fortaleza, tentando levantar os empresários para capitalizar a empresa, né? E o presidente chega só com a segurança, não tinha um político com ele, e eu comecei a me preparar para a maior lavagem cerebral da minha vida, né? Eu falei, tenho que arrancar do presidente, estava sozinho, tinha uma equipe trabalhando, hora extra não, porque nós não pagávamos hora extra, né? Mas estávamos trabalhando, eu próprio ali e tal, não tinha com quem conversar para trocar ideias, recebi o presidente disposto a fazer com que o presidente autorizasse a criação de uma empresa estatal que o governo tinha se manifestado absolutamente contra. No começo da conversa, eu vi lá o jeitão do presidente, ele estava assim pelo rabo do olho, o presidente está dizendo, puxa vida, eu indo para Guaratinguetá, tem uma solenidade lá, não consegui pousar, estou atrasado, pouso em São José dos Campos, vem um cara me vender um negócio que eu não sei do que se trata, né? Mas o fato é que, à medida que a lavagem cerebral prosseguiu, o presidente começou a fazer perguntas cada vez melhores. E eu ali, com aquele sucesso, né, vendo o presidente começar a responder de uma forma positiva, falei, meu Deus do céu, estou no caminho certo, intensifiquei a argumentação, tudo isso. E, no final, quando o avião pôde decolar para Guaratinguetá, o presidente chegou no Boeing, né, um avião da concorrente, né, quer dizer, ele subiu 3 degraus da escada, parou no terceiro, desceu os 3 degraus, botou a mão no meu ombro, vamos pensar nisso. Quer dizer, aquele dia foi um dia de sucesso, né? Quer dizer, poxa vida, abriu uma luzinha no fim do túnel, né?
E depois ficou provado que não era um trem em sentido contrário, né? Quer dizer, realmente abriu aquela janela. E foi aí, então, o presidente convocou uma reunião com 4 ministros de Estado, inclusive o ministro da Aeronáutica, o ministro da Indústria e Comércio, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda, que era o Delfim Neto. E aí nós fizemos a apresentação do programa da indústria aeronáutica, e ao final da apresentação, de repente, o ministro Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, torpedeou, falou: qual vai ser o nome dessa empresa? E eu falei: puxa vida, aquilo... Aí quem quase pulou pela janela fui eu, né? Aí eu trouxe o papelzinho, tinha trazido o papel do bolso, e falamos, chutamos, né? Empresa Brasileira de Aeronáutica, Embraer. Aí uma rodadazinha de discussão dos ministros aprovaram isso, mandaram a mensagem para o Congresso Nacional. O presidente sancionou a lei no dia 19 de agosto de 1969. Tivemos toda aquela burocracia de aprovação do Estatuto, Assembleia Geral de Constituição. No dia 22 de dezembro, o ministro me convidou para presidir a nova empresa. Eu era tenente-coronel da FAB. Falei: puxa, não posso presidir a empresa. Como tenente-coronel, não vou aguentar os brigadeiros, né? Embora a Embraer não fosse nada, fosse um zero à esquerda, né? Mas aí o ministro concordou que eu chamaria diretor superintendente e fizemos como presidente o conselho de administração, um amigo meu que tinha sido presidente do Banco Central, um sujeito de extremo prestígio, porque eu queria tudo que pudesse levar a empresa a ser uma empresa realmente importante. E aí, no dia 2 de janeiro de 1970, nós começamos a operar. Foi aí, então, que eu diria que houve o nascimento da Embraer. Difícil, sem dúvida que difícil, mas com foco. E o tempo inteiro lutando tenazmente por isso, foi possível. E isso pode acontecer na vida de vocês permanentemente. Vocês ficam lutando num espectro de alternativas imenso. Mas, de repente, surge uma ideia qualquer e vocês veem, essa é uma oportunidade que não se pode perder. E a gente tem que estar preparado para isso, uma vez que essas oportunidades, às vezes, não passam pela segunda vez. Quer dizer, a gente tem que aproveitar de uma vez. Como estratégias nossas, nós colocamos, primeiro, que nós sabíamos que o mercado brasileiro não sustentava uma empresa de produção de aviões, sobretudo de aviões regionais. O mercado era pequeno e nós precisávamos de um volume maior. Então, nós começamos a desenvolver, com toda a inexperiência possível, que nós queríamos uma empresa que fosse efetivamente internacional e que partisse para a exportação. Mas nós tínhamos que fazer a certificação desses produtos para ganhar credibilidade internacional. Sabíamos que tínhamos que ter as tecnologias disponíveis. Algumas nós tínhamos desenvolvido com o próprio Bandeirante. O ITA participou intensamente, desenvolvendo novos processos de cálculo estrutural. Até os primeiros processos exigiam um chamado supercomputador de alta capacidade de memória. Naquela época, a gente falasse memória de computador, hoje um iPhone, uma coisa dessa natureza, bate de goleada o supercomputador que o Departamento de Estado americano recusou para nós, e nós não conseguimos e tivemos que fazer cálculos diferentes com a ajuda de vários professores do ITA que se engajaram nesse trabalho. Por outro lado, novamente, nós não queríamos a participação de uma empresa estrangeira para não perder esse foco do nós sermos dono do know-how e o dono da marca dos produtos que nós fabricávamos. Então, alguns fornecedores começaram a nos ajudar, porque nós conseguimos engajar um francês que estava fugido da França por causa do problema do imposto de renda, o Max Rost. E o Max Rost, imaginem só, João da Silva não faz avião, mas Max Rost faz avião. Então, o prestígio do Max Rost foi bastante importante para isso, e nós usamos um bocado francês. E ele, pelos conhecimentos que ele tinha com o mercado francês, ele nos colocou em contato com vários fornecedores que acabaram nos ajudando. E tínhamos que conquistar essa reputação mundial, fazendo com que os aviões certificados pudessem entrar no mercado internacional. O passo inicial, evidentemente, foi aperfeiçoar o avião feio, que acabou se tornando com o Bandeirante, que não teve grande sucesso no Brasil, mas teve um sucesso espetacular nos Estados Unidos.
Nós vendemos uma quantidade expressiva de aviões nos Estados Unidos, e logo de estalo, depois de quase 4 anos de luta para conseguir a certificação, o governo americano exigiu um acordo bilateral de certificação recíproco. Levamos 4 anos trabalhando, o Itamaraty nos ajudou bastante, criando um consulado em Atlanta, que era o nosso órgão de contato com o FAA americano, que é o organismo de certificação dos Estados Unidos, e no fim de 1978, quer dizer, a Embraer tinha sido criada em 1970, olha como demorou tempo, nós conseguimos a certificação e aí começamos a entrar nos Estados Unidos com o nosso produto, o Bandeirante. Tínhamos que inovar, porque sabíamos que a força de todo esse trabalho estava exatamente na inovação, em colocar um produto, vamos supor, entre aspas, aí, que seria diferente no mercado internacional. Lançar sistema de vendas, que apanhamos bastante, nós começamos com representação, e não foi uma boa entrada, mas é que nós não tínhamos também recurso de colocar uma equipe de vendas, mas pensando na área de assistência técnica, treinamento, distribuição de peças de reposição. Olha, eram problemas que entravam pela janela a todo instante e a gente não conseguia quase lidar com eles. E aí saiu o primeiro Bandeirante, que voou em 1973, levou 3 anos desde o início da Embraer, já reconfigurado, com uma aparência melhor, talvez aquela senhora não pudesse dizer que fosse um avião tão feio, né? Mas tivemos muita ajuda de fornecedores e, efetivamente, o avião começou a sair. Evidentemente, no começo, nós não conseguimos ajustar as cadências de produção, tivemos que trabalhar um bocado para arrancar 4 aviões da linha, que era a nossa, por mês, que era a nossa meta fundamental. E aí foi o Ministério da Agricultura, através de um amigo meu da Força Aérea, que era assessor de aviação agrícola do ministro Cirne Lima, que era o ministro da Agricultura, convenceu o ministro a pagar o desenvolvimento desse avião, e o Ministério da Agricultura pagou parcialmente, outro pedaço eu arranjei com a FINEP, lá no Rio de Janeiro, e fizemos o Ipanema, um avião agrícola que está em produção na Embraer até hoje, voando em diferentes países com um sucesso bastante grande. E aí veio o grande contrato que nos ajudou bastante. A FAB estava precisando de um avião de treinamento, na época que estava sendo discutida a compra dos Mirage, o primeiro avião supersônico da FAB. O ministro da Aeronáutica me colocou na comissão de compras, éramos 3 oficiais, eu, em particular, ainda vestindo meio farda na Embraer, estava dentro daqueles 2 anos, né, que a gente tem pelo Estatuto dos Militares, e para a escolha do avião. E na escolha do avião, me apoiei muito nos amigos do Estado-Maior, para que esse avião fosse comprado da Embraer, diferente desse supersônico agora, que tem uma concorrência internacional para entregar para companhias estrangeiras. E eu insistia nesse ponto, e o Estado-Maior concordou que a compra devia ser da Embraer, a Embraer contratar a companhia estrangeira para eliminar esses problemas de troca, de absorção de tecnologia, transferência de tecnologia, que é um negócio muito complicado. Quer dizer, nós, como contratante da companhia estrangeira, tínhamos muito mais poder de obter aquelas tecnologias que nós queríamos. E esse foi escolhido o MB-326 da Ermac, ganhou o nome de Chavante aqui no Brasil, é o AT-26 da Força Aérea aqui, e nós produzimos mais de 200 desses aviões para a Força Aérea, e muitos deles foram exportados porque nós conseguimos, no contrato com a Ermac, de ganhar direitos de exportação sobre o produto, apesar de ser um produto da empresa italiana. Eles não entenderam, os italianos, que eu, em particular, eu fiz a cláusula de assistência técnica e botei uma assistência técnica brutal para montar os aviões no Brasil, que esses aviões foram, na realidade, inicialmente montados no Brasil. E os italianos não entendiam qual era o alvo. O alvo era justamente ganhar know-how através dessa compra da FAB, que foi absolutamente fundamental. E outra coisa extremamente importante foi que o Estado-Maior concordou que, no dia de assinatura do contrato, que foi no dia 29 de maio de 1970, que a FAB nos pagasse 30% do valor do contrato
na assinatura do contrato, o que nos deu um capital de giro absolutamente precioso para a partida da companhia. Quer dizer, veja, então, a presença do braço da FAB de apoio a esse desenvolvimento, quer dizer, funcionou um sistema de cooperação FAB, CTA, ITA e Embraer, que foi absolutamente vital para que essa companhia rompesse aquilo que as companhias privadas anteriores não conseguiram romper. Quer dizer, precisava de, como diz na terceira lei de Newton, né, diz que uma condição de repouso ou de velocidade constante só pode ser quebrada por uma força externa. Quer dizer, então essa foi a força externa fundamental do diferencial que nós conseguimos. E aí foi que nós continuamos a caminhar. Fizemos exportações para Chile e para Uruguai, que aceitaram a certificação brasileira. Nós conseguimos a certificação europeia em 1978, no começo, e no fim de 78 conseguimos o acordo bilateral com os Estados Unidos, e quando nós começamos a vender, sobretudo, o Bandeirante para os Estados Unidos, que aí foi realmente um enorme diferencial. Nós passamos a ter aviões operando bastante nos Estados Unidos. O mercado americano teve uma aceitação bastante grande, e aí começaram a surgir, inclusive a Commuter Air Association, que existia nos Estados Unidos, passou a usar o nome de Regional Airline Association nos Estados Unidos, mostrando que o conceito de linha aérea regional estava sendo colado, né, ia para frente. E foi aí, então, que nós decidimos começar a verticalizar nossa força de venda, porque achávamos que não dava para continuar com nossos aviões sendo representados e as representações cada vez exigindo uma comissão maior, que levava praticamente todo o resultado da empresa. Foi aí que nós, também com dificuldades, criamos a Embraer Aircraft Corporation em Fort Lauderdale, lá, porque nós escolhemos Fort Lauderdale porque é um aeroporto internacional próximo de Miami, e o aeroporto de Miami seria muito complicado para nós entrarmos lá. Em Fort Lauderdale fomos muito bem recebidos e nós fizemos, então, a EAC lá, que foi nosso primeiro esforço de vender diretamente. Deu problema. Nós tivemos problema com o IRS americano, com o Imposto de Renda americano, dizendo que nós estávamos expatriando lucros indevidamente. Eu fui indiciado lá nos Estados Unidos por ter pago uma comissão maior para os vendedores, e depois pagava uma comissão menor para a EAC. Né? Então, nos acusaram de exportação ilegal de lucro. Quer dizer, felizmente tinha um bom advogado que não me fez ir para o xadrez inglês, xadrez americano, e o xadrez lá é meio complicado. Escapar disso fica um pouco difícil. Né? Aí começamos as exportações. A primeira foi para a França, com o Xingu. Xingu, primeiro nosso avião pressurizado, era um avião executivo, não teve um grande sucesso, não, mas nos ajudou no domínio das técnicas de pressurização, e a compra de 40 aviões pela Força Aérea Francesa foi um gol de placa que nós fizemos naquela época. Veio em seguida o Brasília, que foi o nosso segundo avião pressurizado, para 30 passageiros, esse já para aviação regional, já respondendo aos requisitos que o mercado já estava dizendo que não dava para voar com um avião como Bandeirante, que não era pressurizado, barulhento, coisa dessa natureza. Atributos esses que foram enfatizados enormemente pela imprensa brasileira, inclusive nos acusando que o nosso avião não era seguro, coisa dessa natureza, mas faz parte do problema brasileiro, né? O brasileiro não acredita muito nos produtos nossos. Aí veio a ideia do Tucano. O Tucano, a Cessna, que fabricava os aviões de treinamento a jato para a Academia da Força Aérea, avisou que não ia fornecer mais peças de reposição para o Cessna T-37, que estava lá na academia, e dentro de 2 anos. E até na hora lá falei com o pessoal do Estado-Maior que nós íamos fazer o próximo avião de treinamento para a FAB. E foi aí que um colega meu de turma que servia no Estado-Maior da época, quando eu falei esse negócio, ele falou: vá merda, vocês não sabem fazer avião de treinamento. Eu falei: olha, todos os aviões que nós começamos, nós não sabíamos fazer, de modo que eu tenho a impressão que eu não preciso ir a esse lugar que você está me indicando, porque
eu já não estou ouvindo mais nada. Eu vou voltar para São José, amanhã eu vou falar com a minha equipe técnica lá, de a gente soltar um avião novo, inovado, porque naquela época todos os aviões de treinamento das Forças Aéreas eram jatos, e nós decidimos fazer turbo-hélice. Acho que foi uma vantagem enorme, porque o turbo-hélice é muito mais flexível e mais para a formação de novos pilotos. E o Tucano está aí hoje, inclusive a Embraer já o alimentou, eu creio que com chocolatado ou coisa dessa natureza, ele virou super Tucano, né? Nós começamos esse Tucano com 600 cavalos de motor e hoje está com 1.200, coisa desse tipo. E voando em várias forças aéreas, inclusive na inglesa, na francesa e assim por diante. O MX foi um passo para o jato. Fizemos um acordo com a Alenia na França, na Itália, e esse avião, aí o Estado-Maior tinha mudado de ideia, não permitiu que nós fôssemos o contratante do programa. Eu acho que isso piorou bastante o êxito do próprio avião. Se tivesse sido contratado pela Embraer, o que nós fizemos com os italianos, sem a presença do contratante direto da Força Armada, eu tenho a impressão que o avião teria tido muito mais sucesso. Mas ele teve um sucesso enorme. Sem ele, nós não teríamos feito o Embraer 145. Aí vieram as crises econômicas. Crise econômica no Brasil, quando o governo Collor começou o seu governo, fez um confisco dos ativos das empresas. A Embraer já estava com uma dificuldade bastante grande, que a escalada do terrorismo internacional tinha determinado uma redução dramática do tráfego aéreo. Nossas vendas internacionais despencaram e, com toda essa dificuldade, a Embraer ficou praticamente quase em estado de insolvência. E o próprio Ministério da Aeronáutica não liquidou as dívidas que tinha com a companhia. Foi aí, então, que me pediram, meu colega de turma agora, naquela época já ministro Sócrates, me convidou para voltar para a Embraer, para ajudar a recuperação da companhia, e eu coloquei duas condições para ele. Primeiro, privatizar a companhia, porque a legislação tinha perdido a sua dinâmica. Quer dizer, o governo tinha colocado muitas restrições à operação da companhia, se transformando não num bom acionista. E aí, então, foi quando eu lutei pela privatização. A FAB toda foi contrária, que vocês devem lembrar disso, da conversa dos colegas, mas eu insisti com o Sócrates, meu colega, e era ministro, eu falei, mas Sócrates, não tem jeito, ou nós privatizamos a companhia ou ela desaparece, quer dizer. E aí concordaram, e o próprio presidente da República, o presidente Collor, concordou em fazer um esforço junto ao Ministério da Fazenda, pagar as dívidas atrasadas, e que deu a nossa possibilidade de sobreviver nos 1.152 sofridos dias que foram a privatização. Foi pesado, viu? Foi muito pesado, enfrentar aquela gente do BNDES, que com exigências as mais descabidas. Meu Deus do céu, foi um sofrimento muito grande. Mas no dia 7 de dezembro de 1994, batemos o martelo lá na Bolsa de São Paulo e a Embraer foi privatizada. A privatização não surtiu efeito logo, continuou. Eu ainda fiquei como presidente da Embraer até maio de 1995, quando realmente eu disse ao grupo controlador, que era controlado pelo Banco Bozano Simonsen, que estava na hora de sangue novo na Embraer. Eu já estava completando estava com mais de 22 anos na testa da companhia, que precisava de sangue novo. Abri mão, saí da Embraer, e aí houve uma substituição. Infelizmente, meu substituto, que era um colega meu, morreu no cargo, e posteriormente veio o Maurício Botelho, que não tinha nada a ver com a aviação de um modo geral, e fez uma real revolução dentro daquele sentido de que precisava efetivamente de sangue novo. Resultado, a empresa hoje é isso que vocês veem hoje. Como foi completado o projeto 145, 6 meses depois da privatização, o avião estava praticamente pronto. Nós não podíamos investir pela lei durante o processo de privatização. Então, nós tivemos toda a venda
todos os gastos 145 foram financiados por fornecedores. Veja a confiança dos fornecedores, colocando dinheiro num avião do futuro de uma companhia que estava em processo de privatização. Como aconteceu, não sei. Eu sei que nós coletamos um bocado de dinheiro para isso e chegamos a 6 meses do primeiro voo. E o setor privado completou esse avião, e esse avião foi vital para que a Embraer se erguesse após o processo de privatização, vendendo uma quantidade expressiva, né? Ele foi absolutamente fundamental. E agora, já vem o Super Tucano aí com uma cara mais feia, né? E próximo. E agora os 4 aviões que praticamente comandam o processo de faturamento da companhia. Esses 4 aviões, desde 70 até 110, 120 lugares, 195. Hoje, a Embraer anunciou até a semana passada que tem 16 bilhões de dólares de encomendas firmes desses aviões, que é um número impensável quando nós começamos a pensar em fabricar avião no Brasil. Lançou aviões executivos, alguns derivados de produtos existentes, né, que como os aviões Legacy e mais tarde um pouco o Lineage, né, que é do 195, e esses 3 aviões de baixo, projeto próprio, que foi feito pela Embraer, e olha, gol de placa. Esses aviões foram reportados de capa no mercado internacional, e colocando aqueles discos, os melhores aviões da classe no mercado mundial, né? Quer dizer, é qualquer coisa de a gente dizer, meu Deus do céu, isso aconteceu, e aconteceu através de todo esse processo que eu lhes transmiti. A FAB encomendou um cargueiro. Esse cargueiro tem uma grande chance no mercado internacional, hoje dominado pela Lockheed, pelo C-130, mas esse avião eu tenho pelo menos a convicção, ele parece que vai voar em 2014, né? E lá para 2016 vai começar as entregas, mas eu acho que esse avião vai vender um bocado para o mercado militar. E aí vem a concorrência dos jatos. Aí a minha frustração muito pessoal, esse contrato devia ser feito com a nossa Embraer e não fazer uma concorrência internacional nos termos que está colocado. Está difícil, porque passou pelo presidente Fernando Henrique esse avião, passou pelo Lula e agora está meio travado também com a presidente Dilma, mas eu espero que em um certo momento ele possa deslanchar, porque nós podemos, desse requisito da Força Aérea, nós podemos sair com um novo tipo de produto e vender supersônicos para o mundo, porque os supersônicos atualmente estão no mercado a um preço quase impossível. E tem uma série de países que precisam desses aviões e não vão acabar comprando os aviões atuais que estão no mercado, que são aviões de 60, 70 milhões de dólares a unidade. São demasiadamente caros, devido, sobretudo, ao sistema de armas deles. E com essa história toda, hoje nós temos aqui uma multinacional com sede em São José dos Campos. Quer dizer, é uma multinacional contrária, né? Quer dizer, a gente está cheio de multinacionais aí, mas eu acho que é a única que nós temos efetivamente com sede no Brasil, com operações em várias áreas aqui no Brasil, como conhecem, nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, na França, na China, Singapura, e com escritório de venda nos mais variados locais do mundo, com assistência técnica, com treinamento, peça de reposição. Quer dizer, hoje uma companhia de letra maiúscula que compete no mercado internacional e, em termos de aviões a jato fabricados, está pertinho do que produz a Airbus e produz a Boeing. Quer dizer, nós já somos considerados o maior fabricante de jatos comerciais do mundo, depois das duas, do chamado biopólio, né? Monopólio de 2 empresas, que são a Boeing e Airbus. Aí, o que eu queria dizer para vocês que estão, os alunos aí, que o Brasil tem resposta para o desenvolvimento. Embora seja um país complicado, a gente tem que fazer um bocado de coisa, e eu diria que quem vai fazer o Brasil crescer está aqui nessa sala. São vocês, os jovens, que vão fazer esse país modificar e crescer através da crença, da formação técnica adequada, de focalizar efetivamente o que vocês desejam.
E, evidentemente, educação, que é a fase que vocês estão vivendo, inovação, de pensar absolutamente no novo, porque isso impregna o mundo de hoje, empreender para que as coisas aconteçam e liderar o processo para que efetivamente se torne realidade. Eu acho que é o momento agora de passar para esse tipo de reflexão, que nós temos que acreditar mais no nosso país. E tudo isso que a gente fala, que o produto estrangeiro vence o produto brasileiro sempre, não precisa ser sempre assim. Nós estamos vendo hoje, o carro do ano aqui é um coreano, o Hyundai. A Hyundai não tem nem o tamanho do estado de São Paulo. Como é que eles conseguiram? Eles conseguiram através de educação, de treinamento e, efetivamente, de uma parceria vitoriosa entre governo e o setor produtivo, igualzinho o que está acontecendo na China. Nós hoje temos o governo um pouco distante do setor produtivo, mas se não houver essa parceria, nós estamos competindo agora com governos, quer dizer, governo da Coreia, governo da China, e a indústria brasileira não consegue competir se não tiver também uma parceria com o governo brasileiro. Quer dizer, eu espero que vocês, jovens, a minha geração fracassou nessa direção, quer dizer, não conseguiu isso. Na época que nós conseguimos, foi possível que a Embraer se tornasse uma realidade como é hoje, mas é um exemplo fora do gráfico. Porque, no mais, nós vemos o funcionário público achando ruim porque diz que o empresário quer ganhar dinheiro. Claro, ele não quer perder dinheiro, ele precisa ganhar dinheiro para que a empresa sobreviva. Mas eu cansei de ouvir, inclusive na minha época de ministro, muita gente dizendo, mas esse cara só quer ganhar dinheiro. Quer dizer, não é isso. O sujeito quer prosperar e, evidentemente, o lucro faz parte do processo, né? Agora, o que precisa é cultura. A sociedade está mergulhada no mundo do conhecimento e hoje vai vencer aquele que for mais competente. O competidor de vocês não está mais na fronteira do Brasil. O competidor de vocês está na China, está na Coreia, está nos países mais desenvolvidos já do passado, tudo isso. Quer dizer, vocês têm que ser mais competentes para derrotar esses caras na competição mundial. O mundo está globalizado, produto do mundo inteiro, fabricado no mundo inteiro, vendido no mundo inteiro. Quer dizer, tudo globalizado. Quer dizer, então nós precisamos efetivamente termos a força de trabalho com o máximo possível de competência, de cultura e de capacidade de pensar, criar, desenvolver e progredir. Compreendendo como o mundo vive hoje. E realmente não é difícil fazer uma grande compreensão disso, mas a gente tem que se orientar para a inovação e desenvolvimento pessoal, coragem para empreender, para correr risco e ver se a gente consegue reduzir esses riscos através dos mecanismos que o governo e a sociedade podem colocar e participar do desenvolvimento brasileiro. Acho que nós perdemos a nossa capacidade de reivindicar. Ainda essa semana, estava discutindo com o deputado Gastão Vieira, que é o relator do projeto que está no Congresso Nacional, que é o Plano Nacional de Educação. Foi um plano feito pelo Ministério da Educação, foi mandado ao Congresso pelo presidente Lula, quando ele ainda era presidente da República. Está lá o plano que vai ser discutido, o governo tem maioria no Congresso, se nós não participarmos, o plano vai sair daquele jeito. O Plano Nacional de Educação feito pelo MEC, imaginem vocês, tem 11 artigos. Fazer um plano de educação